Na aula de hoje vamos estudar o eixo político de Aristóteles, a obra A Política. Começa essa aula com a seguinte frase de Aristóteles: o homem é um animal político. Dessa frase a gente traz a seguinte ideia, que a vida política ela é inerente à existência humana, ou seja, o homem ele nasce com uma característica política, certo? Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender no contexto político de Aristóteles é a definição de cidadania, Então, para ele, cidadão é todo indivíduo que tem tempo livre para se dedicar à polis, certo? E o que seria esse tempo livre? Seria uma participação política efetiva. O que seria uma participação política efetiva, Mitsu? Seria um envolvimento com questões públicas, ok? Aí Aristóteles pega e apresenta a cidade feliz, que seria uma organização política natural. E existem 3 estágios da organização política natural. O primeiro deles seria a família. E aqui eu já faço um parênteses, que já começa o dualismo que ele apresenta contra o Platão, que extrapola além do eixo epistemológico e vai para a política também. Porque, como vocês se lembram, no eixo político de Platão, ele já critica a família, afirmando que a família não é necessária, não tem papel fundamental na formação do indivíduo na política, na Calípolis, que seria a cidade utópica de Platão. E ele fala ainda mais que a família só serve para criar vícios e cobiças, e sendo o Estado a instituição que iria ser responsável por educar um indivíduo desde o nascimento dele, certo? Aí Aristóteles ele nega essa afirmação de Platão e fala, não, a família, ele valoriza a família, inclusive fala que a família é a primeira instituição da qual nós temos contato, certo? Então a família, primeiro estágio da organização política natural. Segundo, nós temos a comunidade barra vila. E terceiro, finalmente, a cidade barra polis, que é o último estágio da organização política natural. E aí você pega e fala, mas cidade feliz? O que é felicidade no eixo político para Aristóteles? Felicidade, na definição dele, é cumprir de maneira excelente sua função no cosmos. Então vai um exemplo muito simples, que é o do vento, Um vento que venta é um vento feliz, porque ele está ventando. Então ele é feliz, ele está cumprindo a sua função de maneira excelente e ponto final, certo? Então qual é a função de uma cidade feliz? A função da cidade feliz é promover a harmonia e a amizade entre os cidadãos. E a amizade vem da palavra filia, que é uma palavra grega, tá? E aí Aristóteles apresenta 3 tipos de amizade, 3 tipos de filia. Primeiro, a amizade pelo útil, que seria aquela pelo interesse, certo? A segunda seria pelo prazer, aquela que renova a alegria de convivência. E o terceiro tipo seria pelo bem, aquela amizade que tem valor em si, aquela amizade que está presente nos momentos de crise. E aí Aristóteles fala, mesmo a amizade pelo interesse, a amizade pelo útil, é melhor do que a inimizade, tá? E aí você pega a promoção da cidade feliz, ela depende muito das funções dos governantes. Qual função? De aplicar a justiça distributiva, que está muito ligada nos dias de hoje. É um conceito muito usado nos dias de hoje, tá? O que é a justiça distributiva? A justiça distributiva consiste em tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Quer um exemplo? Eu, estudante de medicina, aprendi um dos princípios do SUS é a equidade, que é basicamente a aplicação da justiça distributiva, um conceito criado por Aristóteles há milênios de anos atrás, que está sendo usado no SUS nos anos de hoje, está usando um conceito de Aristóteles na área da saúde, certo? Aí Aristóteles ele pega e vai falar os tipos de governo, as formas de governo bom,
reto e virtuoso, esses 3 sinônimos, que seriam o governo justo, né, que se preocupa pelo bem comum, né? E aí ele fala que existe também o governo mau, corrupto e degenerado, que seria aquele governo injusto que preocupa em atender somente a certos interesses particulares, certo? E agora vai uma classificação que Aristóteles faz. É bom vocês anotar. Como que vocês anotam? Eu vou falando a classificação e eu falo se é bom ou ruim, tá? Que é o que Aristóteles faz basicamente. Então vai lá. Governo de um só. Monarquia, bom. Tirania, mal. Certo? Governo de poucos. Aristocracia, bom. Oligarquia, mal. Governos de muitos. Politeia ou república, bom. Democracia, mal. Sim, galera, democracia para Aristóteles é mal, e isso tem a ver com a ética de Aristóteles, né? O eixo ético a gente não vai abordar nesse vídeo, mas basicamente, para quem não sabe, a ética de Aristóteles, ele trata a virtude como basicamente um meio termo entre o excesso e a falta, e ele aplica a virtude na política mais ou menos. Então ele considera a democracia como um excesso. Então basicamente ele fala que numa democracia somente os ricos chegariam a governar, certo? Seria um excesso basicamente ali. Então não seria alcançado através da virtude, basicamente, certo? Não seria ali um meio termo alcançado. Então por isso que ele meio que condena ali a democracia, tá? Galera, esses são os principais tópicos da obra A Política de Aristóteles, tá? Não é uma obra muito difícil de ser compreendida, e esses são os principais tópicos que caem na prova. Aristóteles é um autor é um filósofo que pode ter certeza que cai muito na prova do Enem, com a absoluta certeza eu afirmo que cai, tá? Porque ele é um dos clássicos filósofos, além de professor de Alexandre o Grande, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, deem um joinha no vídeo, se inscrevam, um grande abraço e ótimos estudos!